Bem, então a nossa aula de hoje, na disciplina de gestão ambiental, nós vamos falar sobre a efetividade da gestão de unidades de conservação. Então, como avaliar, a, como avaliar, então, de que forma nós podemos avaliar a efetividade de uma gestão de uma unidade de conservação. O que se vai avaliar, por que a gente vai fazer essa avaliação, para quem e quais indicadores nós vamos usar e como utilizar os resultados dessa avaliação. Então, esta avaliação de efetividade, então, dos sistemas nacionais de unidade de conservação, ela é importante por vários motivos, né? Elas sofrem muitas ameaças e a avaliação facilita, então, a identificação de respostas adequadas a essas ameaças, que podem variar do nível local ao político e administrativo. Esta avaliação da efetividade de manejo, ela se define, então, como o grau no qual as áreas estão protegendo os seus valores, né? E atingindo, então, os seus objetivos e metas. O objetivo principal da avaliação é permitir aos administradores, gestores, né, melhorar a conservação e o manejo da área protegida. E as informações para avaliação, elas podem contribuir para identificar lacunas, por exemplo, se os ecossistemas não são bem representados dentro do Sistema Nacional ou Regional das Áreas Protegidas, identificar as áreas protegidas sob maior ameaça de degradação, identificar as oportunidades para melhoria gerencial nas unidades de conservação, individuais e no sistema como um todo, auxiliar na priorização de esforços e investimentos para a conservação e acompanhar então as metas de conservação que são já estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, Farias, em 1997, ele já destaca alguns benefícios em relação à avaliação da gestão de unidades de conservação. Então, essas unidades bem geridas, elas podem contribuir realmente para o desenvolvimento sustentável de um país, né? Por exemplo, os parques que só estão no papel, né? Eles vão servir apenas para o discurso político, o que pode ser evitado, né, a partir de iniciativa de mostrar metodologicamente, então, as deficiências do sistema que vai existir ali nesse local, e também algumas avaliações pontuais. Ela pode auxiliar os órgãos de financiamento para decidir, então, onde os investimentos são mais necessários e serão mais eficazes em relação à questão do manejo. Também outro comentário em relação ao benefício da avaliação, né? Aqui as avaliações periódicas da gestão servem para evidenciar os pontos fortes e os fracos, né? Servindo como uma fonte de retroalimentação para que os administradores das unidades de conservação eles possam melhorar ainda mais a sua atuação, então, a partir da análise dos pontos fracos e dos pontos fortes que existe ali nessa unidade de conservação. Então, nós temos uma comissão de áreas protegidas, né, na unidade de conservação, onde nós temos aí, um contexto onde a gente tem o status da unidade, né, e as ameaças que podem acontecer, o planejamento aonde se quer chegar, então, os insumos, de que recursos nós necessitamos, né, os processos, como realizar isso
e os produtos, então, o que fazemos, quais os impactos como resultados, né, para se chegar a uma avaliação geral. Então, se a gente for observar a questão das nossas metas, metas, as visão que a gente vai ter, né, os objetivos que se busca alcançar, então, nesse contexto e nessa situação, como então os fatores externos eles vão afetar os objetivos, né? A partir dali nós temos um planejamento e um desenho e até que ponto os objetivos eles são alcançados nessa questão do planejamento, né? Então os insumos, né? O que vai se precisar em termos financeiros para também se alcançar esse objetivo, e a partir dali então nós temos o processo de gestão que também deverão ser coerentes com os nossos objetivos, os produtos adequados, né, da gestão também, os resultados que vai se obter então a partir dos objetivos, se os objetivos foram ou não alcançados, e finalizando nós vamos ter uma avaliação e uma reflexão onde podemos encontrar os pontos fracos e de toda essa questão da gestão. Então, no contexto, nós vamos avaliar a importância biológica e a socioeconômica, as vulnerabilidades, né, as pressões e as ameaças da unidade de conservação como um todo. Então, o planejamento, nós vamos analisar os objetivos da unidade de conservação, seu amparo legal, o desenho, o planejamento da área. A partir dali, então, nós temos os insumos, que vamos analisar os recursos humanos, os meios de comunicação e informação, a infraestrutura e os recursos financeiros e disponíveis, né? Os processos que vamos avaliar, o planejamento da gestão e a tomada de decisões, então, e como vamos desenvolver, então, a pesquisa, as avaliações, a questão do monitoramento e os resultados, então, nós vamos avaliar todas as ações desenvolvidas pelas unidades nos últimos 2 anos. Então, as principais metodologias, nós temos aqui a RAPAN, né? A EMAB, várias que vão avaliar, então, a questão da proteção das áreas, né? E da excelência da gestão. Então, se formos considerar os níveis de aplicação, nós temos aqui as zonas específicas e a unidade de conservação, né? E o conjunto de unidades de conservação, entre outros. Então, a gente avalia direto aqui, né? O que mais se faz nessa aplicação é a ferramenta do RAPAN. Então, nós temos aqui a ferramenta de cada metodologia. Então, nós temos o RAPAN, que avalia rapidamente a efetividade geral do manejo das áreas protegidas de um país ou de uma região em particular, identificando as áreas de grande importância e vulnerabilidade ecológica e social. Ajuda também a desenvolver políticas apropriadas de intervenção e seguimento de passos e melhorias da efetividade nas áreas protegidas. Então, com isso, né, sobre o RAPAN, nós temos que a implementação de cerca de 40 países em mais de 1.000 áreas protegidas, tanto na Europa, na Ásia, na África e na América Latina e no Caribe, em 2010, né, e no Brasil ele foi aplicado pela primeira vez em São Paulo no ano de 2004. Então, foram implementados de 2005 a 2007, 246 unidades de conservação federais brasileiras, através da WWF Brasil e o IBAMA. E de 2008 a 2009, então, foram 292 unidades de conservação
né, nos estados, principalmente da região norte e da região central do Brasil. Então, esse RAPAM, né, ele pode contribuir para identificar tanto os pontos fortes e fracos do manejo, analisar as características e a distribuição das diversas ameaças e pressões, identificar então áreas de alta importância ecológica e social, então em relação à vulnerabilidade, e indicar a urgência e a prioridade na gestão de unidades de conservação e ajudar no desenvolvimento e na priorização de intervenções políticas, contribuindo então para a efetividade do manejo. Então nós temos aqui o elemento, né? Em relação aos contextos, nós vamos analisar o perfil, as pressões e as ameaças, a importância biológica, a importância socioeconômica e a vulnerabilidade. Já no planejamento, nós vamos analisar os objetivos, o amparo legal e o desenho, né, e também o planejamento da área. Em relação aos insumos, nós temos os recursos humanos, a comunicação e informação, a infraestrutura e os recursos financeiros. E os processos, então nós temos o planejamento, o processo de tomada de decisões, pesquisas, avaliação, monitoramento, né? Depois nós vamos avaliar os resultados dessa unidade de conservação no todo, né? Avaliando então o planejamento, as pesquisas, o monitoramento, enfim, tudo isso nós vamos ver nos resultados. E para um trabalho final, né, no contexto final desse sistema de unidade de conservação, então nós vamos ter um desenho, vamos analisar então as políticas da unidade de conservação, né, e a partir dali então nós podemos preencher então um formulário, né, do RAPAM que fala dessas unidades de conservação, a área, a função do responsável, a execução financeira, os objetivos gerais, o tempo de atuação, as ações críticas do manejo de unidade de conservação, número de servidores do IBAMA que vão atuar dentro da unidade de conservação, né, número de pessoas provenientes de outras parcerias, né, e de atividade de terceiros, enfim. As pressões, então, se elas são nos últimos 5 anos, se vai ser o nível de pressão, vai ser permanente, diminuiu, enfim, como é que vai ser isso, e as ameaças, né? A probabilidade dessas ameaças, se ela é muito alta, média, baixa e muito baixa. Então, nós temos aqui as atividades ou forças, né, que são as nossas pressões já existentes, que vão provocar impactos negativos, que é a extração de madeira, agricultura, silvicultura, extração mineral, a pastagem, a construção e operação de infraestrutura, caça, pesca, coleta de produtos não madeireiros e algumas ameaças. Então nós temos os impactos iminentes ou potenciais que podem ocorrer no futuro, né? Como no caso turismo, recreação, disposição de resíduos, os processos semi-naturais, as espécies exóticas invasoras, né? Hoje nós temos em muitas unidades de conservação e nós temos a uva do Japão, né, que são espécies invasoras, uso de recursos por populações residentes, a influências externas, os incêndios que podem ocorrer dentro de uma unidade de conservação de origem antrópica e também a ocupação humana, certo? Então, o planejamento, se a localização dessa unidade é coerente com os objetivos, o modelo e a configuração otimizam a conservação da biodiversidade e os aspectos socioculturais e econômicos, o sistema de zoneamento é adequado para alcançar os objetivos,
O uso da terra no entorno propicia o manejo efetivo. A unidade está ligada a outras unidades de conservação ou a outras áreas protegidas, né? Então, nós temos aí, se a gente for considerar um exemplo do turvo, que o turvo está na divisa, né? A unidade de conservação está ligada, então, a outra unidade de conservação que vai ficar na Argentina, né? A definição dos desenhos e da categoria das unidades de conservação foi um processo participativo. A infraestrutura, então, de transporte adequada para realizações de ações críticas de manejo, equipamentos de campo adequado, instalações da unidade de conservação. A infraestrutura para os visitantes é apropriada para o nível de uso pelos visitantes. A manutenção e cuidado com equipamentos e instalações são adequadas para garantir o uso ao longo prazo, né? Então, com isso, a gente vai calcular as alternativas que são sim, né? A pontuação baseada nisso, né? A predominantemente não, quando é sim, predominantemente não e não, né? O valor de cada elemento ou módulo é obtido somando o valor atribuído a cada uma das questões que os compõem, sendo posteriormente calculado o percentual em relação ao valor máximo possível. Assim, os gráficos gerados na avaliação apresentam o percentual da pontuação máxima de cada módulo ou elemento. Consideram-se resultados altos aqueles valores acima de 60%, médios entre 40% e 60%, e baixos os resultados inferiores a 40%, certo? Então, nós temos aqui a aplicação para a reserva biológica, o valor, então, né, a estação ecológica, Parque Nacional, Refúgio da Vida Silvestre, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, a FLONA, Floresta Nacional, né, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Extrativista, certo? Então, nós temos aqui 2005 a 2010, aqui também Reserva Biológica. Então, nos outros anos, né, o total entre 2005 e 2006, nós tivemos o total de 246 e de 2010, então, 292, certo? Então, as pressões aqui das unidades, nós temos a pastagem, o que já foi conversado antes, né? Extração de madeira, agricultura, silvicultura, extração mineral, pastagem, construção de infraestrutura, caça, pesca, coleta de produtos de madeireiros, turismo, recreação, disposição de resíduos, aí é caso da poluição, processos seminaturais, espécies exóticas, uso de recursos da população residente, ocupação humana, influência externa e os incêndios de origem antrópica, certo? Então, os elementos de gestão, né, nós temos todo esse contexto, planejamento, insumos, processos e resultados, né? E a partir dali, então, a mesma questão, né? O contexto em relação à importância biológica, a importância socioeconômica, a vulnerabilidade, em relação ao planejamento, nossos objetivos, amparo legal, né, o desenho do planejamento, insumos são os recursos, a comunicação, a infraestrutura, recursos financeiros. Depois nós temos os nossos processos de planejamento, tomada de decisões, pesquisa, monitoramento. A partir dali, então, uma avaliação dos nossos resultados, certo? Então, aqui nós podemos fazer a efetivação da gestão, né, em relação a tudo que foi elencado em relação à importância biológica, importância socioeconômica, a questão da vulnerabilidade, enfim, certo?
Então, uma boa noite a todos, né? Então, a importância desse